bem, depois então de visto todos os materiais ideais, o que é bom pra gente usar, o que não é bom, a gente vai então para a primeira prática com as nossas tiras. Se você tiver aí na sua casa já as tiras coloridas, se vocês têm de várias cores, eu pediria que você pegasse pelo menos 8 cores nas cores do arco-íris, tá? Porque a gente vai também trabalhar um pouquinho das cores quentes e cores frias. Se você não tiver, não tem problema, tá? Você pode, no seu círculo, no seu grid, se você imprimiu, você pode colorir um pedacinho só para você sinalizar quais são as cores frias e as cores quentes, pode ser com lápis de cor, com uma canetinha, o que você tiver em casa, tá? Eu imprimi então a atividade aqui numa folha um pouquinho mais rígida, de 180 gramas, mas não é necessário imprimir, tá? Você pode utilizar uma outra base e montar ela sem o grid, tá? Mas acredito que esse grid aqui possa ajudar muito vocês na questão da prática, né? Colocar perto da mesa onde vocês vão trabalhar com o quilling, onde vocês vão praticar o quilling, pode ajudar vocês, né? Ou na pastinha dos materiais, pode ajudar vocês a irem além das formas básicas que a gente vai ver aqui. Então, a primeira forma básica que a gente vai fazer é o círculo. Eu vou trabalhar com a cor lilás, né? Ou roxo. Essa é uma cor fria, tá? A gente vai começar aqui pelas cores frias. Esse é o papel, então, que eu falei para vocês anteriormente, né? Que ele tenha cor na massa. Como é que eu vou enrolar ele? Eu posso enrolar ele na mão ou na ferramenta, né? Eu vou enrolar ele na mão, então faço a dobrinha inicial e puxo e enrolo. Você pode adaptar com o que você tiver em casa, não tem problema algum, né? Você pode adaptar uma ferramenta para enrolar, o que você preferir. Então, eu vou enrolar ele e deixar bem apertadinho, tá? E a ideia é que ele fique agora apertadinho. Essa tira que eu utilizei, ela é uma tira que tem largura de 1 centímetro e tem o comprimento de 30 centímetros. Deixa eu colocar a minha cola aqui. Então, o ideal é vocês irem colocando pouquinho de cola, tá? Porque ela acaba secando fácil, essa cola PVA. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola, fechar. Eu vou mostrar para vocês. O comprimento da tira, ela não tem regra, tá? Com 30 centímetros, por exemplo, você faz um rolinho assim. Se você quer fazer um rolinho mais aberto, desse mesmo tamanho, você pode usar um comprimento menor. Então, tudo depende do objetivo final que você quer, né? Então, por exemplo, com esse outro pedaço aqui, de 20 centímetros, eu vou enrolar para vocês verem o tamanho que fica. Então, no trabalho de vocês, independe o comprimento, porque se você quiser fazer um círculo desse tamanho, você pode unir mais um pedaço e enrolar. Ou você pode cortar, se você acha que tá muito comprido, né? Então, ó, esse é o de 20 centímetros. Né? Um pouquinho menorzinho. Então, agora, para eu colar aqui na parte das cores frias, eu vou passar a cola embaixo da minha forma e vou colar. Vou colar as duas. Prontinho. Então, os dois círculos bem fechadinhos estão prontos. Agora, a gente vai fazer o círculo aberto. Então, a gente vai fazer na ferramenta. Essa minha ferramenta, ela tem 6 milímetros de entrada e a minha tira tem 1 centímetro. Então, nesse caso, na hora de eu enrolar, eu vou ajeitar a tira no início e vou enrolar, tá vendo? Ajeitei, agora é só enrolar, não tem problema se a abertura é menor. O ideal é que seja enrolado sempre com a mesma altura aqui o papel, tá? Então, é bom ir cuidando enquanto enrola. Então, você pode achar a melhor forma para você fazer o círculo com a ferramenta ou sem ela. Aí, é só empurrar, né? E soltar. Aí, ó. Aí, a gente tem o nosso círculo solto, né? O círculo mais aberto. Se eu quero abrir mais, eu posso segurar no miolo e enrolar para o lado oposto, ó.
Aí ele vai abrindo camada por camada. Como que eu faço para colar? Eu posso colar aqui, então, o finalzinho dele, né? Cola ali o finalzinho. Eu gosto sempre de colocar, de apertar com a pinça, para ficar bem preso, né? E aí, você pode pôr o seu círculo aberto aí na sua base. Deixa eu ajeitar aqui que deu uma amassadinha. Vou passar cola aqui embaixo. Um pouquinho mais. Quando fica sobra de cola, eu tiro o excesso, né? E vamos colar o círculo aberto. Eu gosto de segurar um pouquinho e pronto. Se eu quiser fazer um círculo do mesmo tamanho, mas mais aberto, eu posso utilizar uma tira menor. Então, novamente, vou enrolar. E vou deixar abrir. Ele abriu, ficou bem menor do que esse de 30, né? Mas eu ainda assim posso deixar ele do mesmo tamanho, só que ele vai ficar com menos papel enrolado no meio, né? Então, ele vai dar um outro tipo de efeito, ó. Então, os dois são muito bonitos, depende muito do teu objetivo, do que você gosta, se você gosta mais cheio de tira ou menos cheio, né? Então, eu vou colar aqui para vocês lembrarem que existe essa possibilidade de fazer o mesmo tamanho de bobina, de rolinho, mesmo com o comprimento diferente, só o aspecto vai ficar diferente, né? A quantidade de papel ali. Círculo aberto prontinho. Agora, vamos para nossa gota. Então, agora com a gota eu vou escolher um outro azul, um outro tom mais clarinho. E a gente também vai para o mesmo trabalho de enrolar, né? Então, as formas básicas, não todas, mas basicamente partem do círculo, né? De enrolar. Aí, a gente deixa abrir. Eu vou deixar abrir um pouquinho mais, as camadas ficarem bem legais, né? E vou colar a pontinha. Vocês conseguem perceber que mesmo quem não tem habilidade manual, né? Quem nunca fez artesanato, acha que não tem habilidade para fazer artesanato, consegue fazer as formas básicas tranquilamente. E a partir delas dá para fazer tanta coisa bonita. Dá para fazer mandalas, dá para fazer flores, dá para fazer muita coisa. Então, agora eu vou puxar. Eu gosto de deixar onde eu passei a cola aqui, sempre na lateral ou quase na pontinha da gota. Então, eu vou deixar na lateral aqui, vou puxar o meu miolo para baixo e vou apertar as camadas, tá vendo? Vou fazer uma pinça. E assim vai ficar a minha gota, tá vendo? Eu acho tão legal esse efeito que faz aqui dentro. Então, quanto mais papel tiver, mais camadinhas dentro vai ter. Então, eu vou passar cola aqui embaixo, de novo. Então, é legal passar no máximo de lugares possíveis, né? Pra colar bem a forma, pra ela não soltar do papel. Bora, então, ver como é que vai ficar a folha. A folha, então, vou pegar o meu verdinho e vou fazer o mesmo processo. Vou enrolar. Gente, isso aqui é muito viciante. Eu adoro ficar enrolando o papel e fazendo as formas. Né? Pra quem gosta de assistir filme e tal, senta no sofá, pega um cafezinho, um chazinho, senta com as tiras do lado, uma caixinha e vai fazendo as formas, né? Vai guardando as formas e depois é só
montar uma composição, montar flores, folhagens, fazer cartões, né, com essas formas. Dá para fazer mandalas com essas formas, então você vai adaptando a prática também na tua rotina. Você pode aproveitar, assistir um filme, assistir novela, o que você gosta de assistir e praticar o quilling, né? Você já vai entender melhor como é que modela, como é que funciona, já vai pegando o jeitinho da coisa. Então aqui temos o nosso rolinho e a gente vai agora modelar ele em forma de folha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar deixar o miolo bem no meio e nós vamos apertar as duas laterais. Dessa forma assim. Apertou. Se você quer deixar bem marcado, você pode apertar bem, aí a folhinha fica bem marcada. Se você quer que ela fique mais redondinha no meio, você pode deixar ela mais redondinha, quer ver? Vou fazer novamente outra aqui. Enrolando, né? E todo esse manejo ajuda muito no desenvolvimento da coordenação fina, né? Porque a gente trabalha com miudezas também. Então, nos ajuda, é um outro benefício que o quilling nos traz. Então, faço o círculo. E vou fazer de novo a minha folhinha, mas sem apertar tanto o meio, para vocês verem que dá para dar uma outra característica na folha, ó. Só apertar mais as laterais. Ó, tá vendo? Então, vai muito do gosto de cada um, né? Se prefere deixar mais assim, arredondadinho, ou mais apertadinho com as camadas internas mais trabalhadinhas. Então, as 4 primeiras formas básicas do quilling estão aqui e estão nas cores frias, né? O roxo, os azuis e o verde. Então, agora vamos para as nossas cores quentes. Pensando no arco-íris, né? Depois do verde vem qual cor? Vamos trabalhar com o amarelo, vamos começar a esquentar a coisa, né? Essas cores frias e quentes são as sensações que as cores nos trazem, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a forma do quadrado. E como é que a gente vai fazer essa forma? Partindo do círculo novamente. Então, vamos lá. Vamos enrolar. Tô trabalhando novamente com o círculo, com a tira de 30 centímetros e largura de 1 centímetro. Vamos enrolar e soltar. As formas básicas são tranquilas de fazer. O que vem delas aí é com a sua criatividade, né? A partir delas, tudo que você pode fazer. Mas você não precisa ter alguma experiência antes com artesanato ou alguma habilidade já desenvolvida manual, né? É um processo que você vai aprendendo aos poucos a partir das formas básicas e você vai conseguindo desenvolver as suas criações a partir delas. E aqui, então, vamos lá. O nosso círculo, bonitinho. Então, eu vou fazer agora o mesmo trabalho que eu fiz com a folha, né? Vou apertar as duas laterais, fazer um olho, né? Como se fosse. E aí, eu vou virar ela e vou apertar as outras laterais. Tá vendo? Ficou o quadradinho? Dentro ele não ficou tão marcado, então eu vou apertar um pouquinho mais. Então, aperto de novo aqui. A gente não precisa ter medo de apertar o papel, tá? E aí, fica um quadrado com um efeito bem legal no meio. Você poderia deixar mais cheinho o círculo e fazer ele mais cheio, mas você pode fazer dessa forma também, né? Virando aqui o meio dele, ele vai ficando direitinho, ó. Tá vendo? E aí, é só a gente passar novamente a cola embaixo, né? Então, você pode usar um palito de dente, pode usar um palito de churrasco, o que for para passar uma agulha, no caso aqui eu tô usando o agulhão, né? Mas o que você tiver em casa, você pode adaptar. E aí, eu vou colar. Se eu quero deixar o meinho mais ali pro meio,
eu posso pegar com a minha pinça e mexer e colar. Antes de apertar bem, eu pego e mexo um pouquinho para colar bem certinho onde eu quero o miolo. Agora a gente vai para a tulipa. A tulipa é uma das formas mais difíceis de fazer, tá? Mas ela fica muito, muito, muito linda. E eu quero mostrar, eu vou fazer 2 vezes para vocês verem bem certinho. Então, novamente, a gente vai enrolar e fazer o círculo aberto, né? Círculo mais soltinho. Então, enrola aqui, solta o círculo, tá vendo? E eu vou colar a minha pontinha ali. Na hora de fazer a tulipa, tem um segredinho para que fique parecendo uma tulipa e não um pé de pato. Que é o que? É a quantidade de como a gente vai segurar aqui a pontinha. Então, o ideal é a gente segurar só 2 camadinhas e bem na pontinha, tá vendo? Sem apertar para baixo. Apertei a pontinha, vou pegar essa parte aqui embaixo e vou empurrar. Tá vendo? Eu empurro e aperto as pontas. Isso aqui já pode servir de pétala, ó. Uma pétala linda. Mas também fica uma linda tulipinha, ó. Aí eu viro as laterais e fica uma florzinha. Se você quiser, você pode pegar a ajuda da pinça para dobrar. E ajudar a modelar a sua forma. Tá vendo? Fica uma tulipinha bem lindinha. Agora eu vou fazer novamente ela, tá? Para vocês verem, fazer com outra cor quente, que é o vermelho, para vocês verem como é que vai funcionar. Como é que funciona de novo. Porque se vocês estão fazendo agora comigo, eu aposto que de algumas de vocês deve ter saído parecido com um pé de pato. Eu sei isso porque eu lembro dos cursos presenciais que eu dei, curso de Quilling, de introdução, de letras. Então, eu ensinava essa forma e via os mais variados formatos surgirem, mas o mais comum era o do pé de pato, mas depois era só ajustar a modelagem que se transformava numa linda tulipa. Muito bem, então a gente tem o círculo, vou apertar aqui 2 camadinhas bem pequenininhas e vou empurrar aqui, ó. Tá vendo? Vou empurrar, vou como se fosse, as 2 laterais vão abraçar essa parte de dentro. E aí, eu vou apertar novamente a ponta. Ó, sem medo de apertar, pega o seu papel e aperta, tá? E aí, já ficou uma tulipinha, pode ser assim. Deixa eu ver o lado mais bonito. E aí, eu gosto de finalizar dobrando aqui a lateral dela. Deixando mais delicadinho. Opa! Ó. 2 tulipinhas, ó, com o mesmo tamanho de papel, uma acabou ficando menor, porque o círculo que eu fiz, ele ficou mais apertadinho. Então, eu vou passar a cola embaixo para colar na base. Eu adoro fazer essa tulipinha, colocar como detalhe em coroas de flores, né? Fazer como alguns detalhezinhos de cor numa composição mais cheia. Aí, ó. Tá vendo? Fica muito lindo, né? Essa tulipinha. Vão me contando aí nos comentários como é que foi de vocês. Bom,
Agora, a gente vai partir para as formas que a gente não vai fazer o círculo para iniciar, tá? A gente vai fazer, aliás, vai fazer o círculo, mas de uma forma diferente. Então, a gente vai fazer, eu vou cortar aqui esse tamanho um pouquinho menor, deixar de 10 centímetros, tamanho dessa tira. Se você tem esse tamanho, esses tamanhos que eu uso, 30, 20, 10, não são tamanhos que precisam ser, sabe? São tamanhos que eu utilizo para a forma caber aqui dentro do grid. Mas se você quiser fazer de um tamanho maior ou menorzinho, não tem problema. Com o tempo você vai pegando o jeito também de que tamanho que você quer as formas na sua composição. Então, o arabesco fechado, como é que vai ser? Eu vou pegar de um lado, vou enrolar até mais ou menos a metade da minha tira, e eu vou pegar do outro lado e vou enrolar pro lado oposto. Dessa forma. Tá vendo? Então, esse aqui vai ser um rolinho um arabesco mais fechadinho. Ele é bem bonitinho e dá alguns detalhamentos bem legais nas artes. Então, vou molhar um pouquinho aqui na cola. Acabou pegando muito, eu dou uma batidinha. E aí, eu vou colar. Aí, ó. Tá vendo? E agora, eu vou pegar um outro tamanho de tira, que deve ter 12, 13 centímetros, pra gente fazer o arabesco aberto. Então, vai ser a mesma ideia do arabesco fechado. Vamos enrolar um lado até a metade e o outro lado. Não precisa ser exatamente a metade, pode ser no olho essa metade, né? Você chegar perto e ver se os rolinhos estão parecidos, né? Tá vendo? E aí, como é que eu vou fazer ele aberto? Eu vou pegar e vou abrir ele dessa forma. Tá vendo que aqui no meio ficou marcado, né? O enrolado dele. Então, eu vou passar um pouquinho da minha unha para deixar essa transição mais suave e vou enrolar delicadamente de uma forma mais aberta, sem muita força, os rolinhos. Aí ele vai ficar um arabesco mais abertinho. Eu uso muito esse formato nas minhas artes, nos preenchimentos. Gosto muito e eu acho lindo. Eu acho que a característica principal do quilling é justamente essa questão de usar os arabescos e os rolinhos, né? Então, fica muito bonito. E aí, vocês podem colar aí para finalizar o nosso círculo cromático.